E estamos no ar! E neste período em que a gente lembra, celebra a vida e o legado de Ayrton Senna, nós temos aqui uma entrevista mais do que especial. Mas antes, vou apresentar aqui Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, que vai me ajudar nessa jornada fantástica. Eu estou falando de quem? Estou falando de Roberto Cabrini, que foi o primeiro jornalista a anunciar a notícia que ninguém gostaria de dar naquele fatídico 1º de maio de 1994. Primeiro, Cabrini, eu quero agradecer o seu tempo aqui, a sua participação aqui com a gente nos nossos estúdios. E sabendo até que você fez um brilhante documentário sobre a morte do Ayrton Senna, e você esteve em Imola recentemente para justamente fazer esse trabalho. Como foi estar na cena, não no cena do crime, eu acho que não sei se dá para colocar como cena do crime, mas no cenário da tragédia. No cenário da tragédia, perfeito. No cenário da tragédia, 30 anos depois, quanto isso mexeu contigo? Intensamente. Primeiro, eu quero dizer que é muito bom estar com vocês aqui. Vocês são craques naquilo que vocês fazem. Eu admiro muito o trabalho de vocês. O nome do programa simboliza como eu vejo tudo. O dia que ainda não terminou. E nunca vai terminar, porque sempre vai haver questionamentos, sempre sempre vão aparecer novas óticas em relação ao 1º de maio de 1994. Mexeu com as minhas emoções, mas ao mesmo tempo eu encarei isso como obrigação por tudo que eu vivi, pela experiência que eu tive. Eu tinha a obrigação de trazer um documentário para as novas gerações. As novas gerações têm o direito de saber tudo o que aconteceu, e eu cobria a Fórmula 1, como você sabe, né? O Felipe também cobria, é meu contemporâneo nessa arte, e sempre fez um grande trabalho. E ao cobrir a Fórmula 1 e tendo tanto acesso ao Senna, eu era o cara que mais entrevistava o Senna por força da minha missão, né? E por ter tanto acesso ao Senna, por ter trabalhado intensamente nesse fim de semana de corrida e por ter também investigado a investigação oficial durante longo tempo, eu trabalhei muito nisso, né? Fui o primeiro a revelar as imagens do onboard camera, o primeiro a revelar as imagens do capacete, porque eu não parei de investigar. O Senna morreu, foi um choque tremendo para mim, porque eu tinha uma relação com ele. O Senna me abriu muitas portas, eu gostava do cara, mas eu tinha uma missão. E eu nunca deixei de trabalhar, havia uma demanda muito grande por trabalho. Ele morre, eu continuo no ar. No dia seguinte tem que levantar muito cedo, continuo no ar. Isso, de certa forma, me ajudou a superar essa forte emoção. Eu acho que eu cheguei a chorar, de fato, meses depois, porque o trabalho fazia com que eu estivesse permanentemente concentrado. E tendo que investigar todos os detalhes da morte, eu sempre me mantive perto dos acontecimentos. Primeiro é uma honra estar com você, Cabrini, admirando seu trabalho na Fórmula 1 e fora dela, por tudo que você já fez. Eu tenho algumas curiosidades. Primeiro, você está associado a esse momento como um cara que cobria a Fórmula 1 como tantos outros, mas também pela força da TV Globo, o anúncio é um marco. O anúncio de um país que admirava e amava aquele herói, através do seu trabalho, da sua voz, da sua imagem, chega a notícia que ninguém quer dar, Ayrton Senna faleceu e tudo mais. Primeiro lugar, 30 anos depois, você se surpreende ainda com o tamanho do vínculo que você pegou ao episódio, porque assim, qualquer empresa que vá falar sobre o episódio, Cabrini, queria te entrevistar. E eu queria saber se os 30 anos, essa data de 30 anos está diferente de 25, de 20, de 15. Você que é parte desse episódio, o que você acha que está mudando na forma como as pessoas falam do Senna no dia 1º de maio? Eu acho que eu acabei de fazer o trabalho definitivo. Não pretendo mais voltar a esse assunto. Eu jamais tinha conseguido realizar um trabalho com tantas particularidades, com tantos detalhes. E para mim é muito difícil fazer esse tipo de trabalho, porque mexe com as minhas emoções. Sim. Claro que eu sei que eu tenho obrigação profissional de fazer, e eu faço por causa dessa obrigação profissional. Mas não é algo
minimamente prazeroso, porque envolve um momento extremamente difícil, mas que, de certa forma, me moldou para tudo que iria acontecer na minha carreira. Depois que eu deixei a Fórmula 1, eu achei que não havia mais sentido continuar na Fórmula 1, porque eu queria ampliar os meus horizontes. Eu já exercia jornalismo investigativo entre as corridas, já tinha, por exemplo, localizado o PC Farias, já tinha estreado no escritório da Globo de Londres, cobrindo a morte do juiz Giovanni Falcone, o assassinato dele em Palermo, então eu já me dividia. Mas a Fórmula 1 era o carro-chefe. Eu me lembro que o Alberico, que era o diretor de jornalismo da Rede Globo, fez uma proposta muito boa para que eu continuasse, que eu recebi uma proposta para abrir o escritório do SBT em Nova York e começar também as edições do SBT Repórter. E ele fez todo o esforço para que eu permanecesse, mas eu achei que uma era havia sido cumprida na minha carreira. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão muito difícil, porque eu tinha uma zona de conforto. O público gostava muito da minha cobertura, eu gostava de cobrir Fórmula 1, como gosto de Fórmula 1 ainda hoje, só que eu queria ampliar os meus horizontes. Eu queria dar continuidade à minha carreira de jornalista investigativo, de jornalista internacional, e o que eu vivi em termos de tensão, cobrindo a morte do Senna, me preparou para cobrir 8 guerras, para fazer matérias investigativas onde você recebe alta pressão da polícia, por exemplo. Quando você investiga a banda podre da polícia, isso é igual a uma enorme pressão. Então, eu acho que eu fui moldado. É claro que eu acho que eu tenho uma facilidade para isso, mas tudo que eu vivi na Fórmula 1, e na Fórmula 1 eu fui obrigado a usar essa inclinação que eu tenho pelo jornalismo investigativo, porque na Fórmula 1 tudo tem uma grande tendência de manipulação. Essa que é a verdade, às vezes a verdade demora muito tempo a aparecer, às vezes jamais aparece, pela intrínseca relação comercial que existe, é um mercado bilionário. Então, tudo isso que eu estou apresentando moldou a minha maneira de enxergar jornalismo, a minha maneira de me preparar para cobrir esses 30 anos. Eu basicamente usei todos os princípios mais preciosos, mais importantes do jornalismo investigativo. Em primeiro lugar, o distanciamento. A questão emocional não pode fazer parte disso. Eu achei que era importante, nesse documentário, vocês devem ter percebido isso, passar o bastidor da cobertura. E isso envolve emoção. Claro que não foi fácil estar ali anunciando a morte dele. Possivelmente, no decorrer dessa nossa conversa, eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas eu procurei, basicamente, fazer um enorme levantamento de todos os detalhes que eu acumulei durante anos nesse documentário, porque sinto que é uma obrigação que eu tenho para com os meus colegas, para com as novas gerações, para com a própria memória do Ayrton Senna, deixar essas informações. Mas não pretendo mais voltar a esse assunto. E falando justamente do 1º de maio, né, acho que todo mundo é capaz de lembrar o que estava fazendo, como se sentiu. Você, do momento do acidente, no dia 1º, tudo bem que tenha toda uma questão pelo acidente do Rubinho, pela morte do Ratzenberger nos dias anteriores, mas você se lembra exatamente o que você sentiu, né, tanto na hora do acidente como na ida para o hospital, né, e também, obviamente, no clima do hospital, que você já relatou também. Você se lembra das suas sensações, você se lembra dos detalhes, o que você viu, o que você sentiu, o que você pensou? Angústia, misturado com ansiedade, misturado também com busca por concentração para realizar o meu trabalho. Eu sabia que ia anunciar a morte dele, eu sentia isso. Na hora da batida já. Na hora da batida já. Pela consequência que aconteceu, pelo que eu observei ali, pelo sangue, pelas reações, pela preocupação das equipes de atendimento, eu senti que não tinha jeito. No caminho, eu comentei isso com o cinegrafista Armand Didius, que era um francês, um grande profissional, e nós praticamente nos preparamos, né? Ele conversando comigo, para o anúncio que eu achava que era inevitável. Claro que era uma sensação daquilo que eu tinha visto, não era uma certeza total. Claro, claro. Essa certeza, ela foi realmente moldada e ela transcendeu quando eu entro no hospital e vejo a reação dos médicos. Eu presenciei longas entrevistas,
sempre entrevista coletiva, de médicos que falavam que na UTI do hospital existe um paciente tentando lutar pela vida. Mas eu pensei, puxa, se ele está lutando pela vida, os médicos não estariam aqui dando entrevista coletiva. E eles não paravam de falar. Foram 4 boletins que eu fiz, porque sempre havia novos informes, sempre havia novas sessões dessa entrevista coletiva, entrevistas que eram comandadas por Maria Tereza Fiandre, chefe do Departamento de Reanimação. Então, eu tinha certeza absoluta que era uma questão de tempo para eu anunciar. Havia uma energia totalmente diferente de tudo que eu tinha presenciado na Fórmula 1 em todo esse fim de semana, né? Depois eu posso contar mais detalhes, mas eu sabia que era uma questão de tempo. Então, foram 4 boletins, os 2 primeiros chamados pelo Galvão Bueno, durante a transmissão ainda. Acaba a transmissão, começa o Léo Batista a me chamar, e foram mais 2 boletins. O primeiro boletim falava de um estado extremamente grave, com pouca esperança de sobrevivência, mas ainda não falava ou não apresentava uma morte certa. O segundo boletim, um estado desesperador. O terceiro, morte cerebral. E o quarto, o anúncio da morte. Mas desde o primeiro boletim, eu sabia que era apenas uma questão de tempo até anunciar a morte. Isso eu acho uma coisa interessante, Cabrini, desculpa até pegar, na hora que vem a informação porque um link, até para o grande público, ele é uma coisa muito particular, né? Às vezes você recebe a informação e você tem que entrar no ar rápido, às vezes tem um tempo para se armar. Do momento que chega a informação, Ayrton Senna é morto, e que tem que dar a informação. Quanto tempo, mais ou menos, assim? Foi algo rápido? Você já estava ao vivo na coletiva e virou? Eu estava na coletiva, tudo que a Maria Tereza Fiandre, eu estava do lado dela, a poucos metros dela. Sim. Então foi praticamente em tempo real. Entendeu? Tudo era feito nos primórdios da telefonia celular. Sim. Aparelhos desse tamanho, um verdadeiro tijolo. Entre um boletim e outro você tinha que economizar a bateria, senão você não faria o boletim seguinte, né? Pouca gente tinha telefone celular, mesmo na Europa, essa que é a verdade. Mas você basicamente descrevia as informações que eram passadas naquele mesmo instante diante de você pelos médicos que eram comandados pela Maria Tereza Fiandre. A notícia que ninguém quer dar foi improviso ou você pensou? Eu pensei o seguinte, eu preciso me controlar, manter a precisão das informações, porque claro que eu estou perdendo um cara com quem eu trabalho, uma pessoa que eu tenho uma amizade, mas isso é irrelevante diante do impacto que isso vai ter para as pessoas que estão recebendo essa informação. Eu pensei da seguinte forma, Felipe, é como se eu estivesse ligando para minha mãe para informar que o meu irmão morreu, entendeu? Só que isso coletivamente. Era como se todo o país estivesse perdendo um filho, um irmão, um pai. Eu tinha essa dimensão. É claro que era algo difícil para todos nós, que a gente convivia diretamente, mas eu tinha a exata dimensão do que isso iria acarretar. Naquele momento, entre um boletim e outro, eu pensei, eu preciso passar uma certa dose de emoção, porque é a maneira que eu vou encontrar de passar respeito por aquilo que está sendo vivido por todo um país. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho o direito, como jornalista, de perder a precisão das informações. Eu respeito quem pensa em contrário, mas eu não acredito que repórter que começa a chorar e não faz o seu trabalho. Eu acredito que quando você se propõe a ser um jornalista e a passar informações para o público, você não tem o direito de permitir que a sua emoção seja mais importante do que o seu profissionalismo. Então foi isso que eu procurei passar. Uma certa dosagem de emoção, porque demonstrava o respeito. E precisão das informações. Essa frase que todo mundo se lembra até hoje, né? Uma notícia que a gente jamais gostaria de dar, ela surgiu na hora ali. E eu fico feliz que foi uma frase de construção simples, mas que deu a dimensão exata do que estava acontecendo. Agora, falando sobre as pessoas que você teve que lidar durante o 1º de maio e depois nas suas investigações, né? Como você mesmo falou, investigando as investigações. É isso. Você, creio eu, que já naquela época você já tinha um olhar e bater o olho numa pessoa e falar, esse deve, ou, enfim, esse não deve, ou esse é só, entre aspas, só incompetente. Lidando com as pessoas da Fórmula 1, talvez da Williams da época, você diria que ali tem muito mais, eu não vou usar bandido, que eu acho que pode ser meio complicado, mas mafiosos ou incompetentes?
dentro do âmbito da Fórmula 1 que lidavam com o Senna, com a equipe e com todo o circo naquela época? Olha, eu acho que existe um interesse e um envolvimento mercadológico que acaba transcendendo as leis locais. Quando morre Ratzenberger, o próprio Senna me procura e fala, não vou dar entrevista, que eu não me sinto em condições, mas eu vou contar uma coisa para você que você não pode divulgar. É um off. O Ratzenberger morreu na pista, mas isso não pode ser divulgado, porque se isso for divulgado, isso representa que a corrida tem que ser imediatamente suspensa, porque pelas leis italianas, quando acontece o que eles chamam de sinistro, quando acontece uma morte em um evento, pela lei italiana, esse evento tem que ser sumariamente e automaticamente paralisado, não pode continuar. Então, o Senna falou isso. Com o passar dos anos, eu fui encontrando outras pessoas para quem ele contou a mesma coisa, né? Um número reduzido, mas contou a mesma coisa para Betis e Assunção, contou a mesma coisa para o Birajara Guimarães, o Bira, que era o sócio dele, né, na Audi, contou a mesma coisa para o Galvão Bueno. Então, eu não fui a única pessoa que recebeu essa informação. E na própria morte do Ayrton Senna existem até hoje pessoas que acreditam que ele tenha morrido na pista. Eu nunca vou cravar, não morreu na pista. Seria uma irresponsabilidade jornalística. O que eu tenho a obrigação de fazer é de descrever tudo que eu encontrei. Eu tenho a obrigação de relatar que Maria Teresa Fiandre sustenta até hoje que Senna morreu no hospital. Tem a obrigação de relatar que Giovanni Gordini, o médico que atendeu o Ayrton Senna, um dos principais médicos ali, relata que tanto Ratzenberger quanto Senna morreram no hospital. Mas existe muita gente que pensa diferente. A Betis ouviu do Bernie Eccleston, His Dad, depois mudou para His Head, né? Uma maneira de tentar contornar um erro que foi cometido. A Betis está totalmente convencida disso por tudo que ela... A Betis sabia que ele tinha morrido antes de qualquer tipo de anúncio, entendeu? Ou se você conversar com Nicola Larini, por exemplo, que ficou em segundo lugar nessa mesma corrida, ele não tem a menor dúvida. Então, existem várias pessoas que afirmam isso, mas são sempre informações extraoficiais, juntando aqui e ali pedaços de informações, sensações, juntando também o que aconteceu com o próprio Ratzenberger, juntando essa vocação que a Fórmula 1 tem de em alguns momentos, manipular por causa dos interesses mercadológicos a própria imagem, né? A imagem do onboard camera, que demorou 6 meses para aparecer. Durante 6 meses, a Fórmula 1 sustentou que não havia imagens que não aquelas que tinham sido apresentadas. Mas eu comecei a gravar com uma série de mecânicos, técnicos, e eles diziam que tinham visto a imagem. Eu confrontei o Bernie Eccleston e ele foi obrigado a me ceder essa imagem. Mas essa imagem só apareceu 6 meses depois. E com um detalhe significativo, né? No momento do impacto, um black. O argumento que o Bernie me deu, quando eu fui cobrar, como assim? Como assim a imagem interrompida? Não, é que o diretor de TV cometeu um erro, ele cortou para a imagem do Schumacher. Eu não conheço um técnico de televisão, um profissional de televisão no mundo que acredite nessa versão. Isso não significa que isso seja mentiroso. Isso significa que a gente tenha que descrever aquilo que a gente encontrou. Não é da nossa profissão cravar coisas que você não tenha visto. Nós somos jornalistas, nós lidamos com o rigor das informações. Eu acho legítimo que da mesma forma que eu descrevo que os médicos, e são médicos de credibilidade. Maria Teresa Fiandre é uma profissional de altíssima credibilidade em Bolonha, uma pessoa de grandes serviços prestados a Bolonha, o Giovanni Gordini, um grande médico, mas existem informações que correm numa outra direção. E eu acho correto que tudo isso seja divulgado para que o público tenha noção de tudo que existia ali. Da mesma forma que aquela reunião sobre os jogos e pneus, né? Vocês que são profissionais aí tão gabaritados de Fórmula 1, você sabe que historicamente naquele ano, para nivelar a categoria, a Fórmula 1 tinha estabelecido uma série de regras novas, né? Ela tinha banido a alta tecnologia, controle de tração, suspensão ativa, e tinha também limitado os jogos e pneus, né? Eram só apenas 7 jogos e pneus. Para quê? Para que a corrida tivesse mais emoção, porque 2 anos antes, o Nigel Mansell, ele ganhava a corrida e dava tempo para ele tomar cafezinho. O Prost, mesma coisa. Era uma corrida que estava perdendo a graça, né? Porque eram 2 categorias diferentes, o Planeta Williams e todo o resto. Então, para dar essa competitividade, eles mudaram. Mas ao mudar a regra, você
encontra uma Fórmula 1 com carros inseguros. O carro do Senna era altamente seguro e o problema do Ayrton Senna era a grande dificuldade que ele tinha, porque ele fez um enorme esforço para ir para o Williams, porque ele falava, eu sou o melhor piloto. E ele era tido, até pelos adversários, como o melhor piloto. Ele era a Fórmula 1 naquele momento. E ele se sentia no direito de pilotar o melhor carro. Faz um grande esforço, tem que, inclusive, fazer um esforço confrontando o rival dele, que era o Prost, né? E consegue ir para o Williams, porque o Frank Williams adorava o Ayrton Senna, mas o Alain Prost sempre fez uma pressão muito grande para que o Senna não fosse contratado, porque eles eram rivais. Rivalidade que, próximo da morte, mudou totalmente. Né? Eles passaram a entender o quanto um amava o outro e o quanto um dependia do outro para atingir o seu melhor. Né? Mas, de qualquer maneira, o Senna tinha dificuldade para dizer que o carro estava ruim. Ele deu uma única entrevista falando sobre isso. Foi no Japão, quando ele, mais uma vez, não completou, e eu nem consegui colocar essa entrevista na época no Jornal Nacional, que eu fui num treino livre e já tinha terminado a cobertura. E eu até, durante o momento, até não tinha conseguido localizar essa fita. Depois eu localizei 3 meses depois, né, da morte do Senna, porque não tinha entrado em lugar nenhum essa entrevista. E ele dizia o quê? No seu documentário tem, vocês devem ter visto. O carro é crítico, não tem o mesmo equilíbrio da Williams nos anos anteriores. Vocês calculem o quanto foi difícil. Entendeu? Porque eu falei, o que está acontecendo com o carro? Olha, o que é, eu não posso dizer, mas eu vou fazer, o carro está crítico. Imagine o quanto foi difícil para falar isso. Pressão dos patrocinadores, o público, né? Porque ele ganhou pole positions as 2 primeiras corridas no braço, porque ele era realmente o melhor. Mas muita gente considera que a Benetton tinha um carro melhor. E era um carro que burlava o regulamento, né? Depois se descobriu, até hoje é motivo de polêmica, tudo, mas você tinha um piloto altamente talentoso, o Schumacher, um piloto que estava babando, né, para conseguir grandes resultados. E o Senna, ele morre com o Schumacher no retrovisor dele ali, né? Numa tremenda pressão com um carro melhor e um piloto altamente talentoso que sempre foi o Schumacher. Acho que o talento do Schumacher pode ser comparado ao do Senna. Eu acho que o Senna é o mais espetacular pelo pacote completo, né? Porque além da agressividade, do arrojo, ele envolvia carisma. Sim. Tudo que ele falava, as pessoas paravam para ouvir. E nisso os outros não se aproximavam, né? Contou, o Prost era um cara carismático, mas as pessoas não tinham o mesmo poder, né, junto às pessoas. O Senna era um piloto brilhante, como o Prost era brilhante, como o Piquet era brilhante, como o Schumacher era brilhante, mas no departamento carisma ninguém se aproximava dele. Então, só para completar esse raciocínio, o Senna estava sob imensa pressão para vencer essa corrida, deu essa entrevista, falou do carro dele que estava desequilibrado, e é exatamente pela pressão que ele exercia. E ele tinha uma liderança enorme, as pessoas respeitavam o Ayrton Senna. Então tinha essa questão dos jogos e pneus, né, que eu descrevi, que está nesse documentário, que a frase célebre do Frank Williams, faça o que ele quer, porque se ele tiver um acidente, you are in deep trouble. Você está em um grande problema. If he has an accident, you are in deep trouble. Essa frase marcou muito. E durante muito tempo, o Léo Mel, que era o diretor esportivo da Goodyear, ele se recusou a falar sobre isso, até que ele aceitou me dar uma entrevista. Por que ele aceitou? Porque para ele era importante mostrar que os pneus não tiveram influência no acidente. Mas por que ele não queria dar entrevista? Porque eram 7 jogos de pneus. E o que eles queriam? Eles queriam que fossem declarados alguns pneus como defeituosos, sem estarem. Porque a Williams estava usando mais pneus, porque era um carro desequilibrado. E estava difícil para pilotar com segurança. Mas o regulamento estabelecia um limite, 7 jogos de pneus. Por isso o Léo Mel não podia admitir que o regulamento tinha sido burlado. Eles deram mais jogos de pneus. Ele só aceitou falar sobre isso para demonstrar que os pneus não mataram a Ayrton Senna. Então você tinha aí uma reunião de fatores, todos envolvendo muita atenção, e o principal deles, é claro, é a mudança que foi feita porque o carro do Senna, ele batia com os joelhos no volante, estava desconfortável, entendeu? E era um carro desequilibrado também. Então foram feitas mudanças
que até hoje muita gente considera foram mudanças precipitadas, mudanças que jamais poderiam acontecer. É algo que jamais vai haver um consenso, se isso foi feito de maneira profissional ou não. Se você me perguntar que se teve um culpado na morte do Senna, criminalmente, eu acho que jamais alguém deveria ser apontado como culpado, porque isso é inerente à Fórmula 1. A Fórmula 1 precisa mudar, tem pouco tempo, os pilotos querem vencer, as equipes querem vencer, então é uma série de fatores que tem que ser levados em consideração. A sua resposta deu várias perguntas aqui, mas tem uma que é imediatamente associada, que é: você investigou a investigação e tem muita gente que não compra as versões oficiais, a história da barra da direção e tal. Você acha que a gente chegou à resposta do que aconteceu, ou é esse emaranhado de a história do pneu, é a barra de direção, é um carro incontrolável, é o Senna com o Schumacher também no cangote e, cara... Vou responder com uma pergunta isso. Manda. Imagine se daqui a um tempo aparece a imagem do onboard camera e essa imagem revela um outro ponto de vista. Você vai ter que quebrar a sua promessa de não falar mais sobre esse assunto. Provavelmente. É uma boa. Provavelmente. Então, é um dia que não terminou. Sim, a gente não tem a resposta definitiva. Não tem a resposta. Talvez nunca tenha. Sim. Ou talvez tenha. Sim. Mas é um dia cujo número de perguntas ainda é maior que o número de respostas. Sim. A outra pergunta, mais duas sobre essa sua resposta. Primeiro, o último encontro. Você falou dessa informação em off dele. Foi a última conversa que você teve com o Ayrton ou teve alguma outra? A última conversa que eu tive com ele foi no sábado, quando ele estava profundamente abalado pela morte do Ratzenberger. Entrava e saía da torre, entrou e saiu 2 vezes, né, da torre de controle de Imola. E foi quando ele me falou: olha, eu não posso dar entrevista, mas eu tenho que te contar isso. Foi quase com um desabafo que ele fez. Ele não deu entrevista. A última entrevista que fiz com ele foi logo depois do acidente do Rubens Barrichello, né? E para você ver como é que são as coisas, né? Como era um dia totalmente atípico. Eu estava fazendo um texto na sexta-feira sobre os perigos da Tamburello. Estava ali falando sobre o acidente do Nelson Piquet, Gerhard Berger, Ricardo Patrese. Os perigos da Tamburello, os desafios, um texto inacabado. Esse texto ficou no meu aquele computador, aqueles primórdios dos computadores, né? E ficou um texto inacabado. Por quê? Porque acontece o acidente de Rubinho, eu tenho que correr, entendeu? E eu ia entrevistar o Senna sobre a Tamburello. Então parece que todo mundo sentia de uma forma diferente do que estava acontecendo. Era um dia que, sob o ponto de vista da ciência, é difícil ser explicado, porque era uma série de sensações. E ele é repleto, do começo ao fim, do acidente do Rubens Barrichello na sexta-feira, a tensão do Ayrton Senna, a preocupação dele, nunca vi ele tão tenso, a pressão que ele sentia, a reunião que ele fez sobre os jogos de pneus, a preocupação que ele tinha que as modificações que tinham sido feitas tivessem sido bem realizadas. Tudo isso era uma somatória que resulta naquela expressão tensa do Senna olhando para o carro antes de começar a corrida. Ali tudo tinha na mente dele, né? Era uma somatória de questões que traziam aquela tensão jamais vista. Nunca o Senna ficou tão tenso. Ele chegou até, se você me perguntar se ele chegou a pensar em não correr, os amigos que participaram do jantar afirmam que ele não chegou a pensar. Mas a Beatriz, por exemplo, acha que passou pela cabeça dele. Ele não externou isso para ninguém. Mas ele estava visivelmente preocupado e a Adriane Galisteu conta que nessa conversa ele chegou, não, mas imagina, eu não posso nem pensar nisso. Mas era algo que ele discutia, entendeu? Só que ao mesmo tempo, quando surgia essa ideia ou essa possibilidade de não correr, ele falou, não, eu sou um profissional, eu tenho que correr, é o meu trabalho, entendeu? Mas é que nós estamos falando de uma sucessão de eventos de enorme tensão, repletos de tentativas de manipulação, e que resultaram em um Senna como nunca se viu antes. O Senna nunca esteve com essa expressão que ele mostra antes de começar a corrida. É a primeira vez, inclusive, por exemplo, que ele sai do carro. Ele sai do carro. Ele estava no carro e ele sai do carro. Então não era um comportamento dele. Mas tudo era atípico naquele fim de semana. Me corrija se estiver errado. A entrevista que você fala que você encontrou a fita meses depois é em Aida, GP do Pacífico, que é justamente a segunda etapa. Que batem na largada. Isso. Aquela temporada começa no GP do Brasil, Interlagos, em que ele é pole, mas roda, né? Isso.
Depois tem o GP do Pacífico, que ele confessa o problema do carro, e depois vem o fatídico GP de San Marino. Vai fazer a última pergunta? Não, eu sei que a gente vai fazer 2 partes Sim. aqui com o Cabrini, eu vou guardar uma, mas mais uma, que para não pegar esse gancho da resposta. Você falou que ele, pilotos geniais, nós tivemos alguns e vários, e eu concordo 100% com você. Ele foi o grande herói da minha vida, mas ele, como todos, era genial completo, né? E tinha também seus defeitos. Enquanto há outros grandiosos pilotos, eu não acho que a nossa adoração ao Senna a gente tem que diminuir qualquer sem um dúvida, ou outro. sem dúvida. Mas você toca num ponto que eu concordo, que é esse Senna viral, usando o termo da moda. Porque ele é a essência da Fórmula 1. É isso. Não, e ele tem essas frases que, se fosse hoje com essa coisa de Instagram, viralizariam, porque ele era bom de... E aí eu ia te Tudo que ele perguntar, falava era notícia. E aí, Cabrini, você entrevistou diversas personalidades das diversas... E é isso que faz a diferença entre um grande estadista de outro, de um grande esportista de outro, enfim, de vários, seja qual for que é essa capacidade de luz, de carisma. É difícil definir carisma, né? Não dá, mas você com essa experiência, o repórter, quando chega nesse ambiente, o ar fica diferente. Assim, quando entra uma figura como essa, eu conto um exemplo da Gisele Bündchen, sem falar, na despedida do Senna, que ela passou no box. Os fotógrafos estavam no Schumacher, e aí ela passou todos, porque ela parecia que não caminhava. Ela flutuava. Não dá pra explicar. E aí eu te pergunto, você que tá acostumado com isso, o que definiu o Senna? Toda entrevista era uma coisa de chegar e falar, vamos ver o que vem. Porque vem alguma coisa. Esse cara, ele sabia fazer esse jogo do toureiro, assim, com a imprensa. Eu sei que ele era desconfiado, que ele não era fácil, mas como que era esse lado carismático de saber usar o microfone para mandar a mensagem? Eu nunca vi um piloto de tamanha inteligência e de tamanho poder de comunicação. O Senna não é o piloto que venceu mais corridas, não é o piloto que venceu mais campeonatos. As marcas que ele estabeleceu foram sendo sucessivamente quebradas, né? Mas ele é, de um modo geral, considerado o mais espetacular de todos por esse pacote completo, né? Por esse que envolve carisma e talento. Então, o que eu defino do Ayrton Senna é o seguinte: eu nunca vi um personagem que eu tenho feito cobertura onde qualquer coisa que ele fizesse fosse notícia. Até as coisas menos relevantes. Entendeu? Por quê? Por causa desse carisma. Porque ele nunca deu uma entrevista que não fosse inteligente. Eu nunca vi uma entrevista para todas as mídias, em várias línguas, e ele falava vários idiomas fluentemente, e todo mundo tinha por ele esse respeito, essa veneração. Onde ele chegava, as pessoas paravam para ouvir o que ele ia dizer, inclusive os inimigos. E ele teve muitos inimigos, né? Porque ele era absolutamente competitivo. Agora, a gente tem que lembrar também que tinha 2 Sennas, né? Tinha o Senna com o modo perfeição ligado, que não aceitava nada que não fosse a perfeição, nada que não fosse arriscar tudo que ele podia para atingir o limite máximo da velocidade. E existia o Senna, quando esse modo perfeição não estava ligado, que era um cara bem-humorado, brincalhão, generoso, entendeu? E eu tive o privilégio de conhecer os dois. O Senna era um sujeito muito bacana, um sujeito muito, muito especial. Mas quando não estava com esse modo perfeição ligado. Eu gosto de contar um episódio que eu vivi com ele, estava jogando tênis com ele lá em Portugal, lá no Braguinha, né? E ele perdeu, ficou bravo, porque ele não aceitava perder, não. Você não ganhou perder. dele? Ganhei dele. Opa! Ele também não era um jogador de tênis meia boca, né? Eu não sou grande coisa, não. Eu não sou grande coisa. Mas ele era pior que eu. Bom, mas ele perdeu. Ele perdeu o jogo. Mas durante o jogo, uma bolinha de tênis, era uma quadra de grama e do lado tinha ali uma mata, né? Uma bolinha de tênis se perde nessa mata. O Senna tinha um compromisso, ele tinha uma reunião com a McLaren, entendeu? E eu sabia que ele tinha esse compromisso. Mas eu acho que isso mostra muito bem a personalidade dele. Ele ficou meia hora procurando essa bolinha que se perdeu e não desistiu. O Senna podia comprar trilhões de bolinhas, né, de tênis, né, centenas e centenas de caixas de bolinha. Mas a mente dele era o seguinte: ele não aceitava que uma peça da engrenagem não estivesse no lugar. Ele tinha... Tudo para ele tinha que ser perfeito na visão dele do universo. Claro que eu estou fazendo uma analogia, mas naquele instante, achar uma bolinha de tênis, mesmo que chegasse atrasado uma reunião, era importante porque iria afetar o senso de harmonia dele. E ele foi lá, achou a bolinha, chegou atrasado na reunião. E o Senna, na descrição dos pilotos, né, falava, por que ele é o melhor? Because he's the one who has more bullets.
entendeu? Acho que vocês podem traduzir. É o que tem mais, entendeu, né? Sim. É ou não é? Não convém a gente fazer uma tradução literal aqui. Mas ele era absolutamente corajoso e absolutamente carismático, tinha uma visão social do país privilegiada. Eu tive altos papos com o Senna em relação à visão da desigualdade do país. E isso era uma coisa bacana dele. Ele achava que só vencer corridas era pouco para alguém que tinha tamanha influência. Por isso ele se preocupava tanto em liderar projetos sociais. Esse projeto que foi liderado pela irmã dele, a Viviane Senna, foi algo concebido pelo próprio Senna. E ele fazia caridade sem as pessoas saberem. Ele tinha essa preocupação social. Maravilha, olha só. A gente vai dar um tempinho aqui com o Roberto Cabrini. Você que acompanhou tudo sobre esse 1º de maio, muito obrigado. Mas o Cabrini vai voltar numa segunda parte desse papo aqui em breve. Então você se inscreva no nosso canal, porque assim que estiver saindo a segunda parte, você vai ficar sabendo na hora, tá legal? Um grande abraço, tchau, tchau.